Quer interagir com seus artistas favoritos e de quebra concorrer a muitos prêmios? Chegou o Rede TV Plus e com ele você participa dos programas, interagindo em enquetes exclusivas, você assiste a programação da Rede TV e ainda concorre diariamente a muitos e muitos prêmios. Se liga! São smartphones, TVs e até carros. Então acesse redetvplus.com.br. Vamos começar já a nossa primeira página falando sobre Neymar. A situação dele se complica diante da justiça. Essas são as informações mais recentes e que você vai saber os detalhes direto do Rio de Janeiro já. E pode ser que a situação realmente acabe levando o Neymar a responder um processo em função daquele áudio vazado, né, onde inclusive eles foram todos aqueles que conversavam no grupo sobre o Thiago Ramos, o namorado da Neymar, foram inclusive acusados de homofobia. Mas essa é só uma parte da história. Tem um desdobramento aí que realmente pode dar a maior complicação, mais do que a acusação de homofobia. Essa é muito pior, com toda certeza, né? Boa tarde, Lobianco. Boa tarde, Sônia, Thiago, Vlad, Felipe, Tálamo e também quem nos assiste em casa. Gente, a situação está complicando mesmo, o circo apertou, principalmente depois que o ativista, o Agripino, passou também a receber ameaças de morte depois de direcionar e protocolar essa denúncia para o Ministério Público. Sim. E eu digo que agora o circo apertou, por quê? Porque essa semana o Ministério Público, a gente teve acesso a esses documentos, o Ministério Público acatou a denúncia, aceitou a denúncia e fez o pedido para abertura do inquérito da investigação. Então a gente já pode falar a partir de agora que oficialmente o Neymar é um investigado por suposto crime... por suposto crime, né, de homofobia, incitação ao ódio, formação de quadrilha e no final aqui dessa nota eu ainda vou dar mais uma informação que pode complicar ainda mais a vida do Neymar. Que é mais pesada. E é bem ainda, pesada, né? Sônia. Falando da documentação que a gente teve acesso, essa documentação prova esse pedido de abertura. No primeira página do documento, a gente tem acesso já a pedido de apuração e abertura de inquérito, já com a determinação do procurador. No segundo parágrafo já vem, segundo determinação do nobre promotor, doutor Marcelo Alexandre de Oliveira, do Ministério Público, o pedido de apuração e abertura de inquérito policial foi remetido para a DIPO. A DIPO é o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça. Sim. E na sequência, Sônia, a gente teve inclusive acesso exclusivo à troca de e-mail já da instituição direcionando para o DIPO o pedido de abertura. E esse e-mail diz o seguinte: faço os autos conclusos ao exímio senhor promotor de justiça, e aí ele faz os vistos, né, por determinação do exímio senhor subprocurador-geral de justiça, em cumprimento, aí ele detalha as normas, encaminhe-se o presente expediente, que é o pedido de abertura, né, de investigação, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminal. E lá no finalzinho, ele considera para análise e eventuais providências. Essas eventuais providências são os pedidos de medida cautelar, como a gente entrou em contato para saber que pedidos seriam esses. Seria uma condução coercitiva do Neymar para o Brasil, para responder e dar depoimento no Brasil. Eles não querem que isso seja feito por carta precatória, porque acreditam que o Neymar vai se esquivar, não vai receber essas intimações e há um medo aí que passe o tempo e ele não responda isso da forma correta. Então, entre a principal medida cautelar que o promotor já pede para analisar é a condução coercitiva do Neymar para o Brasil, o recolhimento dos celulares do Neymar e dos envolvidos ali naquele diálogo. Meu Deus. Quando o Neymar chegar no Brasil, a retenção do passaporte do Neymar e também dos envolvidos para que ninguém possa sair e sumir, não saber onde estão para fins de intimação. E também, Sônia, uma vez condenado, se for condenado pelo crime de homofobia, incitação ao ódio, com o agravante da formação de quadrilha, o Ministério Público já confirmou para a gente que vai investigar a participação de menor nesse contexto de diálogo. E aí entra o agravante de corrupção de menor. E tem na peça o trechinho que o promotor, né, e a denúncia cita isso. Eles falam o seguinte:
O Neymar, já com advogados de escritório de renome, que inclusive defende grandes nomes e entidades, não se manifestou ainda, mas seu cliente já zarpou para a França, impedindo assim que seja interrogado, indiciado e processado por homofobia qualificada. A homofobia qualificada é quando a autoria já é conhecida. Sim. E de se conhecer os demais partícipes increpados, com a máxima de que se um deles for menor de idade, e aí eles pedem a perícia, a análise da voz de um deles que fala fino, temos ainda corrupção de menores e formação de quadrilha ou bando. Ou seja, Deus do céu. Não vai mais ter como fugir. Eu conversei com um promotor de justiça hoje de manhã que está envolvido com isso. Sim. E o promotor falou o seguinte, é uma situação delicada porque a autoria de fato é uma autoria conhecida, porque, enfim, não há dúvidas ali sobre o que foi falado e quem estava falando. Então, agora, provavelmente, essas medidas cautelares vão ser aceitas, sim. Provavelmente, ele vai ser conduzido de forma coercitiva para o Brasil, vai ter que responder a esse inquérito. Alguns parças também terão seus celulares recolhidos. Por que é importante esse recolhimento dos celulares? Para saber se, além do que foi dito ali em conjunto entre os amigos, em paralelo, em ligações particulares, também foi dito algo ou planejado algo contra o ativista e contra o Thiago Ramos. Entendi. Então, é uma situação que aperta o calo aí para todo mundo. Uhum. Algumas pessoas que possam não ter nada a ver com isso, mas que fazem parte do grupo, podem ter seus celulares recolhidos também, até para fins de que não fizeram parte desse diálogo. Então, uma situação que ainda promete aí um desdobramento longo, Sônia. Certo. Agora, o Neymar tem advogados, não é? Não tem um advogado, tem escritórios à disposição dele. Estranho ninguém ter falado ainda, né? Ou ele mesmo não ter convocado uma coletiva, não ter tentado explicar o lado dele dessa história. E agora, se entra mesmo menor no meio, se fica confirmado que naquele grupo tinha pessoas menores de idade, ou uma que seja, já complica mais, muito mais ainda. Então, e tem muita gente que está com essa suspeita, que de repente ele voltou para a França, de repente ele tinha que treinar para o Paris Saint-Germain. Muita gente considera que, na verdade, ele foi orientado de que a situação poderia se agravar e que seria melhor ele já estar, né, lá na França, não ficar aqui no Brasil. E também é um ponto a ser esclarecido. Eu acho que é uma suspeita legítima, né? Porque ficou, de repente, né? No meio dessa confusão toda, resolveu ir embora, já estava na hora de ir embora e ok. Só para fechar, claro, eu achei interessante um ponto de vista, eu não vou citar o nome, mas que um treinador de futebol que já trabalhou e já teve problemas com o Neymar, deu no meio dessa história toda. Ele falou o seguinte, o grande problema do Neymar é não sair de perto da família e não ter um empresário extremamente profissional para, olha, agora você tá comigo, esquece teu pai, esquece tua mãe, tira um pouco tua família de lado e foca no futebol. Não dá certo teu pai ser o empresário, não dá certo tua prima ser tua assessora de imprensa, não dá certo sua mãe ter a sua coach sentimental. Você tem que ter uma equipe profissional que nesse momento te isole da sua família e te faça só olhar para o que o Thiago falou, para o momento de agora. Porque mais para frente você vai poder deitar e rolar, fazer o que você quiser sem estar nos holofotes. Lógico. Claro. Aliás, só para acrescentar nessa história, já que a gente está falando também do Thiago Ramos, agora o ex-namorado da Neymar, descobriram que ele pediu o auxílio emergencial, né, de R$600. E ele conseguiu, porque ele comprovou mesmo que ele não tinha um tostão aí, a situação estava complicada, né? Achou que de repente a vida pudesse melhorar através do namoro, mas não foi bem o que aconteceu, não. Agora vai ter que se conformar com o auxílio de emergência mesmo do governo. Vida é dura, né?